E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos. Nesse episódio, olha, que promete, é bem saboroso e certamente você vai gostar bastante e vai tirar muitas das suas dúvidas. Comigo, Patrícia, Maeda, e conosco temos a honra de receber aqui como a convidada da vez, Mayra Pauli, há mais de 20 anos nessa área de doces para casamentos. Mais do que saborosos. Adoçando a vida de todo mundo. Acertei então na abertura do programa quando falei que o programa seria mais do que saboroso. Muito. Acertou. Mayra Pauli tem mais de 20 anos trabalhando nessa área, há mais de 20 anos também nessa área de doce especificamente, porque quando começou já nessa questão dos casamentos. E que bom te ter aqui, seja bem-vinda ao nosso Pode Beijar. Prazer. Ter aceitado aí o nosso convite. Sim, com certeza. Imagina o pedido da Patrícia. Patrícia está com a gente já há anos nessa parte de casamento, né, Pati? Já. Incontáveis os casamentos que fizemos juntos. Nossa, aliás, incontáveis o que nós 4 fizemos todos, juntos. Né? Meu Deus. Quando a gente fala de mais de 20 anos, a gente está falando também de quase 5 mil clientes atendidos. Sim, quase 5 mil clientes atendidos. Mayra, como é que isso tudo começou? Conta pra gente. Nossa, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, aí foi logo depois do nascimento da minha filha, Maria Júlia. Aí tinha uma funcionária que cuidava dela de manhã e eu trabalhava meio período depois que eu ganhei o bebê. Aí nisso ela sabia que eu sempre gostava dessa área de cozinha e ela assistia os programas, esse tipo Maria Braga, esses programas normais que tem Tinha na TV 20 anos atrás. Ela chegou, eu cheguei assim, dona Mayra, por que a senhora não faz um curso? Tem vários que eu estava procurando aqui. Eu disse, legal, então tá, fui atrás e verifiquei realmente, achei vários cursos em São Paulo e disse, não, então vou fazer. Aí eu peguei, fui onde daí eu conheci vários chefes, inclusive um chefe francês, o Julião Vares, veio depois, né? Mas aí eu conheci a Dulce France, que é de um amigo meu, de um francês, em São Paulo. Aí fui conhecer o chocolate belga, onde não tinha no mercado de Florianópolis. Então, não, já que eu vou trabalhar nessa área, eu vou trazer coisas diferentes. Coisas que realmente sejam diferentes, que não seja igual do que já tinha. E aí, a cada ano, uma atualização. Cada ano, uma atualização. Vários cursos indes e vindes, fora. E a tecnologia ficou para trás. A tecnologia ficou para trás. Aí, logo depois, eu saí do trabalho e fiquei só com essa parte de casamentos. E o mundo dos casamentos agradece. Cada viagem era uma bagagem. Todo mundo, quando chegava de avião, aquele monte de caixa, lá vem a Mayra, né? Cheio de novidades, de material de curso, compras. Então, naquela época, a parte de chocolate você tinha que encomendar no escritório de São Paulo, então já ia direto e pegava as caixas de chocolate e trazia tudo no avião. Pensa, o excesso de bagagem que eu criava toda a viagem. Hoje, como é que é? Conta pra gente. Hoje você tem todos os fornecedores já cadastrados, hoje se compra tudo pelo WhatsApp. Hoje, muito mais prático. Muito mais prático. Então, você já tem os fornecedores certos, locais certos, onde você compra. Até porque pelo volume que tu atende, não tem como ir buscar mais em São Paulo, né? Muito alto. Até as frutas vermelhas, esse eu já encomendo até de uma importadora de São Paulo, chega toda quinta-feira. Existe um período para que tu sejas procurada? Com que antecedência em relação à data da cerimônia? Há um tempo ideal para isso? Antes da pandemia, esses casamentos a gente agendava um ano antes, um ano e meio antes. Agora, pós-pandemia, como as pessoas ficaram com um pouco de medo e receio que possa acontecer mais alguma outra coisa, os casamentos eles são tipo meses antes. Mas a pessoa já está conversando contigo há 4, 5 meses. Mas o fechamento mesmo em si, ele está se tornando bem em cima. Bem no laço, assim. Outro aspecto pós-pandemia que chama muito a atenção. O consumo aumentou muito, né? Aumentou bastante. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender o que foi. Antes a gente calculava consumo de doces, consumo de todo tipo de serviço que é prestado, comida, bebida, doce, explodiu.
A gente tinha um cálculo X pré-pandemia e hoje a gente tem um outro cálculo para tudo que é servido em festa de casamento. Tá, agora eu tô curioso. As pessoas começaram, depois, com a pandemia, as pessoas começaram a gostar de comer. Eu acho que foi isso. Então resultou isso. Justamente isso. O número de Qual é a doces. justificativa para isso? Pois é. E agora tem que achar alguém que estude isso para poder explicar pra gente. Mas antes era o quê? Antes a gente 7, fazia 8 uma por média, pessoa? tipo, a gente tem por região. Tá. A região ali de Itajaí, de Blumenau, Balneário, ali a gente tem que fazer de 10 a 12 doces por pessoa. E a região de Florianópolis é 8 doces por pessoa. Isso quando não tem sobremesa. Quando tem sobremesa, diminui um pouco. Turma de Floripa come um pouquinho menos. Menos, porque é mais fitness. Faz sentido. Faz sentido. É verdade. Essa região é menos. É verdade. Curitiba, o povo come bastante, porque eu tenho feito muito casamento, o pessoal de Curitiba, em Itapema, né? Então o pessoal come mais. E Florianópolis, agora quando você vai já para a região de São José, não é uma linha tão fitness, o pessoal não é, as moças, o povo não cuida tanto assim da... Cuidar da alimentação, cuida, mas aprecia comer um bom produto, aprecia comer. Então, o pessoal da ilha mesmo uma coisa que a gente conta, desculpa, mas que a gente conta com a tua assessoria na hora de contratar, porque às vezes a noiva chega e diz assim, minha amiga fez o casamento e contratou X, mas o casamento daquela amiga era com essas particularidades, região, número de convidados, e o dela é outro. A gente tem que estar preparada até a gente, Mayra, as doceiras, para entender isso, porque para cada tipo de convidado, para cada região, para cada horário, muda. Você não tem um padrão, tantos por pessoa e geral. Não tem. Não existe uma regra, não existe Tem que mais. estudar aquele Antes aquele tinha cenário, essa regra, mas nicho. hoje cada região é um consumo diferente. Criciúma também é de 10 a 12. Mas varia de região para região, que é de 8 a 12. De 8 a 12. Vai variando por pessoa. Por pessoa. Uma porque o meu produto ele é um doce que ele é menos doce. E ele é um doce um pouco menor. Então, aquele que você pega, tipo 2 bocadas no máximo. Então, por essa leveza e por esse tamanho, ele já aumenta um pouco mais a quantidade por pessoa. E a gente tem assim, sábado passado fizemos coincidentemente um casamento juntas de um casal que mora em Londres, ele inglês, mais da metade da festa era de europeus, né? Tinha gente da Inglaterra, da Alemanha, de vários países já é um diferentes. Outro público. E o noivo teimou que podíamos ter 5 doces por pessoa. E deu muito trabalho para explicar para ele que não é a nossa realidade. E ele dizia, não, o inglês não come, o europeu não come. Gente, não sobrou nada. Mas para eles, a cultura deles que aí a gente conseguiu convencer. Não, conseguimos convencer, foi contratado um número bem maior do que 5, mas não sobrou nada. Sim, a gente fica bem feliz quando não sobra nada. Porque realmente estava bom, né, Patrícia? Eles se surpreenderam. E assim a decoração. Como o número de doces por pessoa em média muda de região para região, também muda o tipo de doce? Muda. Cada um tem um paladar específico, né? Por exemplo, tem uns casamentos que eu faço com uma decoradora que ela gosta que a gente trabalhe muito com ovos. Outros gostam muito de uma linha de chocolate, outros é mais a parte de brigadeiro. Muda bastante. Por isso que o leque sempre tem que ser grande, da variedade, mas não muita mistura, sabe? Tipo, especificou uma linha de chocolate, alguns com os crocantes e os brigadeiros mais clássicos, mais tradicionais. E eu meio que fujo um pouquinho dessa modinha de Nutella e não sei o que, meio que... Pois eu ia te perguntar, fiquei curioso, né, nessa questão. Você citou muito um público um pouco mais fitness, um outro público um pouco menos. Hoje acho que se discute muito mais essa questão do menos açúcar, algo mais saudável. E tem a outra parte também, não só da parte fitness, a parte sem glúten, a parte... Da necessidade mesmo por uma questão de saúde. Também. Cada vez mais os profissionais precisam estar preparados para esse público mais específico, para esses pedidos mais específicos. Isso acontece cada vez mais? Sim, o chocolate que eu trabalho, por ser um chocolate belga, ele não contém glúten, né? E eu tenho por percentual de chocolate, vamos supor, de percentual de amargor. Quando passa de 54%, ele já não tem a lactose também. Só que tem os traços, mas ele não tem.
Aí você tenta trabalhar com alguma coisa que você não, com crocante, para que não leve a lactose para esse tipo de bombom. Então, no produto, na matéria-prima que eu utilizo, ela é mais fácil de trabalhar com essa questão de lactose e de glúten. Tanto para os doces, quanto para a linha da patisserie das lojas. Então, hoje eu consigo trabalhar mais fácil com relação a isso. Porque eu uso farinha de amêndoa, uso toda uma linha de produto que já quase não vai glúten. Quem te procura geralmente já sabe disso, às vezes acontece da noiva dizer, não, mas eu quero doce gordo mesmo, eu quero... Quero farinha de trigo, eu quero glúten. Não, mas não é bem comigo, às vezes acontece. Não, às vezes acontece, mas daí a gente tenta mostrar outro lado, né? Que você pode trabalhar com uma forma... Vender melhor a tua ideia, né? Não, pensa bem, quem sabe. Não, a gente trabalha, tem gente que procura, que quer tipo um doce maior. Tá, se você quer um doce maior, a gente já segue por uma linha de mini patisserie, né? Que é essa parte dos doces menores do que a gente trabalha nas lojas, né? Tipo uma mini cheesecake, uma mini tartelete de frutas, essa linha assim. Uhum. O que é a mini patisserie? O que é um patisserie? Patisserie são doces mais finos e delicados que são utilizados muito a matéria, mais farinha de amêndoa, que a gente trabalha, são doces mais delicados. Para casamento é o que tem mais saída? Pode se usar para casamento. É a linha que eu utilizo para as lojas. Mas aí a gente transforma eles em mini para usar para casamento. Por exemplo, eu fiz um casamento num local que eu tenho um doce que a gente chama de nuvem, que é com uma mousse de fava de baunilha, com caramelo salgado e embaixo uma crocância. A gente fez 300 e poucos desse para um casamento com uma sobremesa desse casamento. É muito doce, São né? doces mais finos, mais delicados. Uhum. Patisserie francesa. E com essa variedade de produtos que tu produz, tu deve receber uns pedidos, assim, às vezes complexos, né? Tu te lembra de algum, assim, que tu ficou quebrando a cabeça, assim, para resolver? Ou tu vai sempre pro lado de tentar convencer o cliente? Eu sempre tento colocar o que para um lado melhor. Claro, que não melhor seja, resultado para todo mundo. Exatamente. Entendi. Que não seja uma aventura. Claro. Mas já aconteceu algum pedido, assim, que, claro, não se concretizou, mas que tu teve eu lembre, assim, não, mas... Até porque o pessoal já te conhece. Sim, já conhece, então já sabe. Um bolo que me marcou muito, que de vez em quando até encontro a mãe da noiva, que inclusive vou fazer o casamento da última filha dela ano que vem, com o aniversário da mãe, de 90 anos, o ano que vem. Ela já assinou contrato, tudo. Foi meu primeiro bolo, de bolo grande, sabe? Nossa, eu tinha feito para ela uma massa de brownie com chocolate e ela se apaixonou. Então, isso para mim foi uma aventura que eu nunca tinha feito. Isso há 15 anos atrás. Mas esse bolo, massa de brownie com chocolate, fez sucesso. Porque eu acompanhei várias noivas que queriam esse bolo. Mas aí eu só pegava só para bolo de copa. Mas esse eu tive que levar todo estruturado. A minha irmã ainda foi comigo levar esse bolo. Lá no LIC. Sobe morro, desce morro. E eu atrás no porta-malas com o bolo, segurando o bolo. Gente, o que é? Foi uma aventura, eu nunca tinha feito isso. Isso foi no verão ou no inverno? Não lembro que estação que foi, mas não foi... dá para lembrar ainda. Qualquer estação foi, Porque trabalhar no verão e no inverno tem as suas particularidades ali, né? No verão é sempre mais complicado, então, né? Como a minha cozinha ela é toda refrigerada, então eu não tenho esse problema com relação a clima, se é estação de inverno, verão. Então, para minha cozinha isso não tem Mas eu digo problema. Lá no local onde vai ficar Lá no local, sim. Lá no local a gente tem bastante problema com relação onde é a mesa de casamento, de doce de casamento. Né, Paty? Tem, sou testemunha. Às vezes a gente passa trabalho com às vezes o decorador não percebe ou às vezes até insiste numa coisa que não funciona, coloca a mesa onde vai bater o sol ou a mesa num espaço onde tem uma cobertura de vidro que aquece ou a mesa... E, assim, às vezes dá trabalho convencer o decorador que não pode ser ali. Na maioria das vezes se resolve, mas a gente já passou situações que a Mayra chega com os doces e não tem onde botar. Não tem. Mas quem é que define essa estrutura, essa montagem? Às vezes pode até ser. A decoradora faz o projeto dela e a noiva gosta e às vezes
quer tentar mudar, a própria noiva também quer que seja no local, só que as pessoas não pensam que não é nem só por doce, tanto na comida salgada também. É um problema com relação a isso. Então vamos lá, a decoradora, ela pensa mais na questão estética. Da beleza do local. Circulação, tal, equilíbrio. Quem trabalha diretamente com o produto, obviamente, na questão da funcionalidade dele e na qualidade também. Tem algumas noivas que a gente tem essa liberdade, quando ela fala o local que é, a gente deixa bem claro para ela. Diz assim, olha, fala com a sua decoradora, para que não coloque na parte onde tem sol, que tem nesse local onde você vai fazer, tem vários lugares que você pode colocar, que é protegido. Então, a gente Mayra, tenta... quais são os melhores locais e onde não colocar de jeito nenhum? Onde não colocar de jeito nenhum no sol, né? Isso já ficou muito claro. Mas fora a questão do sol... Tenda também não é complicado. Abafado, né? Abafa mais ainda do que está no ar livre. Tendas em local perto de toalete, que eu também não gosto. Acho horrível isso. Acesso aos toaletes, nem pensar. Nem pensar. Eu acho horrível, porque é muito próximo de comida. Até também na saída dos garçons, onde vai trazer a parte do buffet também. Não acho legal. O que a Mayra está dizendo é uma coisa muito interessante em casamento. A equipe tem que trabalhar junto. A decoradora tem que estar aberta a ouvir o que o buffet precisa, a ouvir o que a doceira precisa. O cerimonialista tem que estar ali no meio tentando intermediar. Todo mundo tem que conversar com os noivos para mostrar o que funciona e o que não funciona. Porque ele não sabe. Os noivos não sabem. Eles não passa na cabeça. Assim. Sim, não passa. Como é que funciona nada. Não passa na cabeça do noivo que aquele doce lindo que ele está vendo, ou ela está vendo dentro da tua loja, se não tiver um ambiente... ele não vai ser o mesmo colocado num lugar quente. Então, esse é um trabalho que a doceira tem que fazer. Além de fazer os doces e de instruir sobre quantidade, sobre sabor, sobre cardápio, ela tem que instruir também sobre as diferenças entre estar dentro da casa de chá e estar no local da festa. E na grande maioria das vezes isso é simples, assim, a gente conversa, a doceira conversa com a decoradora, com a noiva, a maioria dos decoradores tem esse entendimento, mas acontece de não chegar-se num acordo e aí a gente pode ter problema. Cerimonialista. Tem que ter um jogo de eu acho que isso, por exemplo, com a Patrícia a gente consegue fazer isso, só que às vezes com outros decoradores, às vezes a gente não tem todo esse contato de passar essas informações. Com as noivas a gente tenta, mas a noiva está mais preocupada com as coisas que ela tem para fazer, porque realmente traz de vestido. Gera um nervosismo, uma ansiedade toda, né? É muita coisa. E não tem a devida experiência também, é natural, né? Não tem, aí por isso que elas às vezes vamos ver com a cerimonialista, com a decoradora. Ela deixa meio. Então, quando ela contrata alguém, ela quer que seja perfeito, entendeu? E é natural que fique mais num canto, que seja um ambiente que, de fato, vá ser explorado ao longo da festa depois, que naquela gente que o doce vem depois, ou não, já faz parte da decoração e tem que estar bem, visível. Próximo da pista de dança é bem interessante, né? Que já é um segundo momento. Cada layout, cada formato, cada projeto que o decorador faz junto com a doceira é diferente, depende do espaço, são muitas variáveis para fazer um layout para um casamento. Mas uma coisa é indiscutível, uma mesa de doces hoje é uma joia dentro do casamento. Né? Isso é uma coisa que eu repito sempre, uma mesa de doces é uma joia, porque a decoradora se une à doceira, as escolhas são estudadas e quando aquilo tudo está montado é um ponto de atenção num casamento. Se você for ver as fotos todas que são batidas mesa de doce. Na mesa de doce. Não, tu acabou mesmo de dizer, tem decoradora que quer escolher a cor. Não é porque ela quer uma cor, é porque aquela cor vai realçar a decoração dela. Faz todo sentido. Então, mesa de doces em casamento é sempre um ponto de atração, é sempre uma joia no meio da festa. Mayra, te perguntei mais no comecinho sobre a questão do período ideal para que sejas procurado em relação ao teu trabalho. Entendi que as pessoas têm uma tendência agora a procurar um pouquinho mais em cima, com meses de antecedência. Mas para ti, né, para tua produção, até quando? Até 2 meses antes do casamento eu pego, não tem problema nenhum. De 2 a 3 meses, se tiver... Aproximou demais do que isso, aí já não tem como. Já não tem mais como. É difícil. Tanto é que agora a gente está meio que estipulando, porque a gente também não pode estressar muito a produção. Que a gente tem a produção dos doces para eventos e casamentos e a gente tem a produção
dos doces de 2 lojas, que agora eu tenho 2 lojas, tem a loja da rua e tem a loja do Vila Romana Shopping. Então, a gente está com bastante produção de produto, muita demanda. Então, por isso que a gente realmente estipulou um limite, tinha meses, assim, semanas que a gente produzia 17 mil doces, 17, 18 mil doces por semana. Então, agora a gente deu uma diminuída, passando de 10, 12. Além disso daí, não tem mais como. O recado para os noivos, então, olha, procurem até 3 meses no máximo. No máximo. Faltando para o casamento. Fora isso, aperta e muitas vezes não dá para pegar. Sim, é complicado. Hoje a gente, claro, antigamente, há alguns anos atrás, toda a parte de temperagem de chocolate era na mão, no muco. Jogava no granito, no mármore e fazia toda a tablagem do chocolate para chegar à temperatura para poder fazer o bombom. Como é que se monta um cardápio, digamos assim? Muda muito de cliente para cliente? Pensei que ia perguntar como é que faz um chocolate. Eu também. Como é que faz a temperagem do chocolate? Eu já estava curioso. Já chegou me dando Meu Deus, eu também. Só que vou levar ele para Ela vai cozinha. contar o segredo agora, ela conta o segredo dela no meu. Segredo do sucesso. Hoje a gente não vai saber fazer. Ainda bem com a tecnologia, hoje a gente consegue equipamentos que fazem essa temperagem para você, né? Hoje eu tenho a máquina que faz a temperagem de chocolate preto e a temperagem de chocolate branco, porque senão tu não consegue mais, meu braço não aguenta mais, porque a parte de chocolate fica comigo, a parte do macarrão fica comigo, então eu quase morro, né? Mayra, conta pra gente então sobre essa montagem do cardápio, se muda muito de cliente para cliente ou vocês mesmos já oferecem algumas opções? Tá voltando ao seu cardápio. As escolhas, né? Os noivos sentam na tua... Aí tem as provas, tem, né? As provinhas, vem a família toda. Sim, a gente faz um evento. É um evento. A gente faz uma caixa de degustação, tipo pro noivo e pra noiva. Mas aí quando a menina que a cerimonialista ou ela mesma liga, mas eu quero levar meu pai, minha mãe, meu tio, meu sogro e minha sogra. Tudo bem, você pode levar, mas a caixinha de degustação... É a mesma. É a mesma, mas se você quiser aumentar, você compra uma outra caixa de degustação. Aí a gente aumenta essa quantidade para fazer uma degustação em família maior, né? A caixinha de degustação é mais ou menos desse tamanho? É nesse tamanho aqui. Exatamente essa. Essa. Nós recebemos uma. Vamos A degustar. gente fez só de chocolate, mas tem 2 quindinhos aí para Patrícia. É maravilhoso. A degustação é um capítulo muito legal. Eu fiz antes de vir para cá, tá? Por isso que eu me Nesse caso tá perdoado. Perdoada, perdoadíssima. Esse é um processo antigo de fazer a chique, tablagem de chocolate. E essa escolha, então, ela é definida durante a degustação. Não, vou fazer um parêntese. Durante, não. Em teoria, sim. Mas aí depois eles vão embora para casa e eles começam assim, eu quero aquele também. Eu comi aquele outro. Não, mas eu vi lá no cardápio um que não tava lá. Aí começa tudo de novo. Não, aí a gente tira uma listagem do que a gente está servindo na degustação. Aí eu peço para eles ir pontuando, né? Vão colocando de 1 a 10, qual que você mais gostou e segue. Aí vão colocando. Pensa agora, tira qual. É uma escolha difícil. É bem difícil. Eu também não ia conseguir fazer isso. Eu sou muito formiga para ficar dando nota 9, 8. A gente conhece, Maeda, que é bem formiga. Agora tem uma coisa que a gente sempre lembra aos noivos, a Mayra lembra, eu na minha função também, que eles têm que fazer uma escolha de cardápio que tem a ver com o convidado também. Porque normalmente a primeira reação, eu não gosto disso, não quero, mas o convidado gosta, né? Mas então aí a gente tem que ter, aí a Mayra orienta, as meninas na casa de chá orientam, porque não é só o que o noivo e a noiva gostam, é o que o convidado vai comer, né? Porque eles não vão nem comer não, normalmente não. É o que a gente sempre fala aqui em todos os episódios, acho que vale para todos os fornecedores. O casamento não é feito só para os noivos ou só para os familiares, para os convidados de uma forma geral. Vale para os doces também, claro. Com certeza. Vale para os doces. Por isso que quando chega um convidado daquela mesa linda, divina, maravilhosa, ele chega pertinho da gente e diz assim, posso pegar um docinho? A minha resposta sempre foi feita para vocês. Pegue o doce que quiser. Porque é muito interessante, né? Aquela mesa linda, divina, a gente
Tira a mão daí. Foi feita para o convidado. Come doce, depois come salgado, depois volta pro come doce. De novo. Fica à vontade. Por isso que a gente tem que fazer bastante doce, não é só aqueles 5 do inglês, a gente tem que fazer muito. Claro, tem a coisa dinâmica. Porque não acaba casamento nunca. é dinâmico, né? Então tu vai pro doce, depois salgado, Não, daí depois vai doce. voltar. Né? Vai faltar e vai fazer o quê daí? Não pode faltar. Não pode faltar doce. Do tipo assim, fizemos uma média com uma margem pra cima e mesmo assim a galera... Errei no cálculo. Detonou. Já aconteceu alguma vez? Isso no feedback para mim nunca veio disso, com relação de faltou, o pessoal ficou sem ter doce, que deu certinho. O feedback que vem para mim, deu certinho. E a sobra para levar para casa? Aí a noiva fica umas caixas, junto com a cerimonialista, eles guardam todos e vai para casa da noiva. Dura quanto tempo esses doces assim? Eles podem consumir até quanto tempo depois? Os com chocolate, eles duram em torno de 10 a 15 dias. A parte com ovos, essas coisas de 2 dias. Não precisa desses 2 dias, não precisa dos 10 dias. E vai para geladeira? Não vai para geladeira? Melhor ir, melhor não ir? Meus doces, eles não são de geladeira, só que tiver fruta, aí sim, porque tem que ser num espaço refrigerado, né? Porque a gente faz a produção dos doces e ele vai para uma sala onde ela é refrigerada em 18 graus. Aí fica todos ali nessa sala de doces finalizados. Aí daí sai para os casamentos. Então, o ideal seria numa temperatura não de 30 graus, 35 graus, como está dando hoje. O ideal seria... Imagina o desespero da Mayra. Que é um ambiente... agradável. Todo esse cuidado faz numa cozinha climatizada, põe numa sala de 18 graus, aí vai lá, entrega na festa, a decoradora pega e bota lá embaixo do sol. Sim, Debaixo da tenda. Debaixo da tenda. É um desespero. Onde a gente já chegou e colocar num casamento, que era meio-dia, tem um local que faz muito casamento nesse horário, meio-dia, uma e pouco da tarde, debaixo da tenda. Aí você vai lá e coloca... Então, eu me lembrei de uma história que tu vai te lembrar. Muitos anos atrás, nós fizemos um casamento na beira da praia, na casa da família, e a decoradora cismou de botar a mesa de doces... Na frente do mar. No único lugar que batia sol. Era de dia. O único lugar que batia sol. Fizemos de tudo para trocar, não teve jeito. Ela não abriu mão, até a noiva pediu, não teve jeito. Ficou ali. Aí chega a Mayra com aquele monte de caixa de doce. Onde é que eu coloco os 18 doces? graus. Ali, aqueles que eu tirei da sala de 18 graus. Ali. Choque térmico. Ela disse, eu não posso botar ali. Só que o casamento já ia começar e a gente tem que deixar a mesa posta, porque fica, faz parte da decoração e, como eu já disse, é um ponto importante. Mas o que a gente faz? Aí disse, colocou, o chocolate começou a fazer assim. Faz o quê? A decoração era uma decoração muito despojada e muito praiana. E eu tenho na minha, tu vai te lembrar disso, eu tenho no meu material um monte de sombrinhas brancas. Aí eu chamei o pessoal da empresa de som e luz, me ajuda aqui. Com a sombrinha. Não, passavam uns fios de luz, nós penduramos as sombrinhas brancas de cabeça para baixo em cima da mesa de doces. Eu lembro. A decoradora já tinha ido embora, senão ela ia me matar. Né? Os meninos da empresa de som e luz trouxeram uma escada e a gente fez uma pós-decoração de sombrinha. Ficou bonito, não era o que estava programado, salvou os doces. Deu certo. E para minha sorte e da Mayra, a noiva gostou. Porque não estava previsto. Eu lembro desse agora. A deixa perfeita para a gente entrar então no nosso quadro, o quadro do nosso programa, em que o nosso convidado conta uma história curiosa, engraçada, enfim, fica à vontade. É o quadro Acredite Se Puder. Mayra, conta uma história pra gente que tenha marcado esses 20 anos de carreira, algo que realmente tu puxes na memória e diga, olha, essa é inesquecível por isso. Fica à vontade. Gente, o que eu vou contar pra vocês? Não Deve sei. Ter muitas histórias. São muitas aí, né? histórias. Tem muitas histórias, mas... Um casamento que me marcou bastante, que o Maeda sabe, até contei antes de começar, foi o casamento da Karen Giancomelli. Essa menina, eu morava até na casa da minha irmã, que a minha irmã tinha feito o marido dela fazer um pós-doutorado na Espanha, e eu morei lá. Aí a primeira visita dela foi lá na casa da minha irmã, no Monte Verde. Então foi um casamento assim que, meu Deus, e
tudo foi tratado na época com o decorador. Nunca mais Com Aldo? Aldo Duarte. Aldo Duarte, maravilhoso. Aldo Duarte. Nossa, perfeito. E a gente escolheu a dedos todas as peças. Eu mostrei várias referências para ela e ela pediu para ele fazer exatamente aquelas flores e nas mesmas posições. Mandei várias referências. E foi assim o casamento maravilhoso. Fui convidada nesse casamento. Uma das coisas que me marcou muito, eles convidaram muito, os convidados deles eram muito pessoas que eram próximas dele, tipo assim, o cabeleireiro, o cara que arrumava não sei o quê, fazia isso, fazia aquilo, na família deles. Assim, pessoas que conviviam rotineiramente com o dia a dia deles. Então foi um casamento maravilhoso. E foi na Casa Rosa, e foi aquela área todinha, tablado de fora a fora. Foi gigantesco, foi 700 convidados, acho que e na te época. marcou por ter sido perfeito, inesquecível. Sido perfeito, enfim. por ter sido meu primeiro casamento grande na época. Isso faz mais de 15 anos. Ela já tem um menino. Faz mais de 15 anos. Foi o casamento maior que da época que eu fiz. E eu só tinha uma funcionária comigo. Então, essa foi a tua prova de fogo. Foi a minha prova de fogo. Dali em diante, a gente tudo ficou fez fácil. Quase 6 mil doces nesse casamento. Vocês duas? Eu e ela. Uau. Virei à noite. Imagina. Então, esse casamento me marcou bastante, porque foi colocado tudo do bom e do melhor, forminhas finas de todas, De todas. mais lindas possíveis, e o meu casamento de prova de fogo. Além disso, Maravilha. alguma história engraçada, alguma história curiosa que envolva doces, alguma pergunta que tu não imaginavas ouvir, enfim, algo que tenha te marcado nesse sentido, não? Posso contar as histórias assim, a Mayra sempre vai arrumar, tá saindo da cozinha e tá indo montar a mesa de doce. Essa é uma. Isso a gente pode contar, quando a Mayra isso chega para montar as mesas de sempre- doce toda suja de chocolate. Então, Sim. eu sempre fui muito eu mesma, não sou aquele negócio de ficar mostrando que eu não sou, tipo, hoje óbvio que eu tô maquiada, né? Elegante, tá ali, né? Mas eu sempre não sou aquela, vou me arrumar para atender a noiva. Eu estou trabalhando, então eu vou atender a noiva do jeito que eu estou. Não vou me arrumar para atender a noiva para o casamento. A tua função não é essa, né? A tua função é fazer o teu trabalho muito bem feito, Sim, né? E faz parte do trabalho da Mayra montar a mesa. Né? A montagem da mesa fica com a doceira. Sim. Só ela sabe. Às vezes elas pedem ajuda para mim, para minha equipe. Gente, não é fácil botar aqueles docinhos naquela forminha linda, bonitinho, um em cima do outro. A gente olha aquela mesa e acha que, bota o docinho aí. Não, não é bota o docinho aí. Não. É muito trabalho para montar aqueles pratos lindos, para aquilo ficar perfeito, para ficar, sabe aquela coisa que a gente Tudo tem um olha e admira. porquê. Sim. Vai Tudo tem um montar porquê. um pratinho de doce Não para vou, ver. não vou. Melhor Nem não. eu. Eu só Melhor não. fotografo. Não Deus é é fácil. Não, Tem não. uma forminha que é bem difícil de fazer a montagem, uma que é de acetato. Demais, são só coisas boas. Que bom, Você né? faz Que coisas bom. boas, você só vai entregar coisas boas. Excelente. E que bom te ter aqui com a gente, né? Mayra, reta final do nosso episódio, e nesse finalzinho a gente tem o nosso Pergunte Agora ou Cale-se para Sempre. As perguntas que chegam de diversas regiões, não só do estado como do país. Nós separamos 3 aqui. A Joana, que é lá de Sombrio, no sul do estado, ela pergunta sobre os doces mais pedidos. Existem aqueles que são os queridinhos? Tem. O meu é o puxa-puxa de pistache e a tortinha de limão. Os que têm mais saídas são Mais esses. saída. E o bombom de Nutella com waffle. Tem mais saída. Parece ser bom, hein? Eu É bom. gostei. É Parece maravilhoso. Deve ser bom. Esse puxa-puxa é uma loucura. Puxa-puxa de pistache. Eu tô me fazendo um pouco porque eu já experimentei. Já. É o teu carro-chefe? É meu carro-chefe. Puxa-puxa de pistache? É maravilhoso. Ele é um bombom que ele é feito com caramelo, mas ele é tipo um caramelo meio puxa mesmo. E aí ele vai com pistache, depois ele vai num banho de chocolate branco. É maravilhoso. Patrícia de Florianópolis, que não é a Lima, né, mas é a nossa espectadora, é a Patrícia de Florianópolis. Algum pedido que não tenhas conseguido atender, por exemplo? Acho que tem a ver com algo que a gente falou mais lá no comecinho, né? Alguma coisa, olha, tentei de tudo quanto é jeito, mas não deu. Ela quer algo que a gente não... Ou dá para fazer tudo? Não. Tem coisas assim que a gente não se submete a fazer. Então, a gente tem o nosso padrão, a gente não vai fazer alguma coisa que você não faz. Que não é não está no teu cardápio,
Aí, se você tem uma quantidade imensa de produtos já para aquela semana, tu encaixar uma coisa que não está no teu dia a dia. Por exemplo, isso já aconteceu? Já aconteceu, mas a gente não pega. Que tipo qual era o doce? Aquele tipo de... Por exemplo, uma palha italiana no último momento, onde você está com 10 mil doces para fazer, você não vai fazer uma palha italiana? Sair todo da tua linha de produção que tá para entrar um produto diferente. Daí a importância também da antecedência, né? Com certeza. Sempre. Com certeza. Às vezes a gente recebe, né, os contatos, eu ouço muito isso. Ainda falta um ano. Não é ainda falta um ano. Não falta só um ano, vai passar rápido. E quanto mais os noivos se programam, mais eles conseguem ter sucesso naqueles fornecedores que eles estão mapeando, né? Eu quero aquele fotógrafo, quero aquela cerimonialista, né? Eu quero aquela profissional que trabalha com os doces, quero aquele celebrante de casamento, enfim, né? Quanto mais antecedência, melhor. O cliente tem que entender quem é o fornecedor, porque pedir para uma doceira que não faz X fazer X, então ela vai achar uma outra profissional que faça o que ela quer. Né? O mercado é grande. Ainda mais um pedido em cima da hora. Aí não tem como, né? Mas muito em cima da hora, não sei se ela vai achar alguém que faça. Também, com certeza. E você tem uma linha de produção da semana. Então ela já é programada por 2 semanas de antecedência. Uma porque você tem que atrás da matéria-prima, para poder produzir daqui a 2, 3 dias, daqui a 2 ou 3 semanas. Então, você já tem uma programação. E tem pessoas que não aceitam quando você diz não. É porque a produção deve ter várias etapas, né? Tem várias etapas, né? Exatamente. Então, eu preciso comprar, por exemplo, um pistache, tem produto que demora para te chegar. Então, você tem uma programação. Um pedido em cima da hora, assim, é bem complicado. Mayra, a Carla de Laje, lá na Serra Catarinense, pergunta sobre os doces mais específicos que nós falávamos há pouco. A procura é cada vez maior, né, por doces enfim, com menos açúcar, com menos... É uma questão que hoje ela é muito discutida. Quando tu és um pouco procurada, de saúde, né, com relação à saúde. Dá para equilibrar. Dá para equilibrar. Uma porque, como eu te falei, o chocolate belga, ele não tem glúten. E acima de 54% ele já não contém a lactose. Então, a gente tenta utilizamos produtos que vão menos açúcar, para quem é com relação ao açúcar, né? E a parte da lactose e do glúten, a gente tenta trabalhar mais com farinha de amêndoa, mais com oleaginosas, essas coisas assim. Podemos? Podem, com certeza. O quindim é meu. O quindim foi especialmente para a Patrícia. Quindim é meu, porque... Quando a convidada já conhece. Não, eu sou uma dessas que sou intolerante à glúten, à lactose. A Mayra já conhece. Conhece esses doces, Mayra? Eu? Pode me oferecer? Por favor. Eu também estou nessa aí, nesse time dos formiguinhas. Então pega pra ti aí, ó. A gente troca. Já fica com a caixa. Tem um pouquinho de manteiga. Já fica a caixa toda. E assim, vamos agradecendo a tua presença aqui com a gente hoje, saboreando. Né, esses doces maravilhosos. Uma delícia. Obrigado por estar conosco. Ele faz aquele clec-clec. Obrigada por sair da cozinha. Obrigada por sair da cozinha. A gente fica muito feliz com a tua visita. Muito obrigada pelo convite. Essa divisão de conhecimento com a gente. Foi um prazer te ter aqui. E vamos comer um docinho. Obrigado. Vale muito a pena. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer te receber na nossa casa. E sucesso sempre para ti. Obrigada para vocês também. Vão para 10 mil, 15 mil, né? Com certeza. Voltar, né? Obrigado. Obrigada, Mayra. Tchau. Gente, vamos colocando um ponto final, então, nesse episódio, né? Um episódio especificamente sobre os doces. Um episódio pra lá de saboroso, bom demais. E logo em breve, pelas nossas redes, nós vamos anunciando o próximo episódio. Vai participando com a gente, vai seguindo também o programa, o Pode Beijar, o nosso podcast sobre casamentos, pelas nossas redes, e a gente vai passando todas as informações para vocês.